Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros, e assim começa mais o Neurotônico. Hoje vamos falar de geopolítica e conflito no Oriente Médio. Está aqui comigo hoje o professor Danilo Porfírio, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Yuri. E ele que é professor de Direito e Relações Internacionais, pós-doutor em Letras Orientais e doutor em Ciências Sociais. Autor de A Morte Digna e Autonomia do Paciente Terminal por meio da Declaração Prévia de Vontade. Uma análise à luz dos direitos humanos e do direito civil prospectivo. Vamos falar sobre isso, tá? Irmandade muçulmana, política externa norte-americana no Oriente Médio e jihadismo. Vamos lá. Professor, seja muito bem-vindo. Primeira coisa, quando foi que o senhor se interessou sobre essa questão desses conflitos geopolíticos? Tem alguma coisa a ver lá com os atentados de 11 de setembro? Como é que é isso? Na verdade, a vida me levou para esse tipo de estudo. Uhum. Deixa eu contar brevemente o que aconteceu. Eu sou um professor por, vamos dizer, origem de direito. Né? De direito. Tanto que o primeiro livro que você citou, que é o meu último, junto com uma orientanda minha, a minha amiga Lisiane, é um livro de direito, não é um livro de relações internacionais, propriamente dito. Certo. E aí o que acontece? Trabalho com direito civil, trabalho com direito privado, trabalho com direito de personalidade, fui fazer meu doutorado. E aí a temática era internacionalização do direito. E aí eu fui... Que ano mais ou menos? Eu gosto de saber as datas. 2005. Olha 2005. Só, lá atrás. Eu tenho quase 20 anos já. Sim. 2005. E aí, Yuri, o que aconteceu? Eu fui, vamos dizer, apresentado a uma exposição sobre Islã político. Islã jurídico, que me chocou. Que me parecia que o Islã era composto por aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas masoquistas. Uma ideia de sujeição, de inexistência de direitos, um perfil de barbárie. Eu falei, peraí, tem algo errado aqui. Pelo menos isso é o divulgado pela mídia internacional. E não só pela mídia, mas por um setor acadêmico que desconhece o Islã. Entendi. Quer falar do Islã sem ter uma propositura de alteridade. Sim. Com o Islã. Sim. Né? Nós temos que entender que civilização, Yuri, também é outro. Claro. Não é? E outras vezes que você desconhece. É claro. Certo. Aliás, eu sempre brinco. Tem duas coisas que sempre são desconhecidas e incontroláveis. A morte e o outro. Né? A morte e o outro. Gente sempre acha que conhece o outro, né? Mas nunca conhece. O outro é o quê? É uma fronteira, não é, incontrolável, né? É um limite controlável. E aí o que aconteceu? Eu acabei por sair da esfera do direito privado e fui estudar Islã político e direito islâmico. E dali não saí mais. Uhum. E nós sabemos que o grande centro, vamos dizer, do Islã político é o Oriente Médio. E ali o quê? Todo um processo de construção de estudos foram desenvolvidos e hoje nós temos essa produção e essa especialização, tanto que eu estou fazendo um pós-doc agora sobre secularização de comunidades religiosas. Então eu estou falando dessa transição do judaísmo para o sionismo e do islamismo para o pan-arabismo. O que você percebe sobre a nossa impressão como Ocidente é que o Oriente Médio, ele vive em conflito. Esse pessoal não gosta de paz, entendeu? E a gente vê umas imagens de cidades devastadas e povo vivendo, parece que numa eterna miséria, conflito, e a única coisa que você vê na rua são pessoas armadas, para um lado e para o outro. É essa impressão padrão rasa que você tem. A mídia mostra e tudo mais. Você acredita que os principais pontos-chave desses conflitos seriam questões étnicas, religiosas, territoriais? O que está pegando? Antes de falar de Israel, de território que é meu, território que é seu, o que você acha que pega naquela região? O grande problema, eu falo, e aqui eu peço vênia a todos, que a grande causa do conflito do Oriente Médio talvez seja o agente. Nós temos que entender que até 1917, 1922, e depois nós vamos explicar o porquê dessas datas. Certo. Aquela região do Oriente Médio pertencia ao Império Otomano. Uhum. E a partir desses momentos que eu disse a vocês, e depois, se você me permitir, nós vamos desenvolver mais isso, os europeus levam a sua lógica neocolonial
imperialista para aquela região. No século XX. Então, 1907, 1922. Aqui eu estou falando do Tratado de Sèvres, do Pacto de Sykes-Picot, que depois nós vamos falar, Declaração de Balfour. Esses 3 elementos são marcos jurídico-políticos. E aí começam o quê? As mazelas. As mazelas que geram esse conflito, vamos dizer, intenso e declarado entre comunidades que estão nessa região há o quê? Há no mínimo 3 milênios. Nossa Senhora. 3 milênios. Então quer dizer que tinha uma coisa mais ou menos certa ali há 3.000 anos, aí de repente de 100 anos para cá bagunçou tudo. É isso. Houve o quê? E aqui é uma questão que tem repercussões não só políticas, existe uma justificativa religiosa e étnica, mas nós temos que entender que a pauta real é uma pauta política e uma pauta econômica. Nós temos que lembrar que o Oriente Médio, o Oriente Médio tem uma importância imensa, porque é uma fonte de uma commodity indispensável para o mundo moderno, que chama-se commodity energética. Energia. Nós estamos falando de petróleo aqui, e essa é a grande questão. Não é? Então nós temos esse ponto. Né? E eu falo que grande parte dos conflitos que testemunhamos hoje, que tem uma discussão étnica ou uma discussão religiosa, acaba sendo fruto, se você olhar para a história, ela tem causa na ingerência neocolonial europeia. Começa a observar. Hoje a gente está falando de Oriente Médio. Mas olha os conflitos, por exemplo, étnicos, nacionais na África, por exemplo. Sim. Fruto do quê? De repartições extremamente ligadas ao quê? A questões econômicas de potências europeias. Veja que a gente já tem um problema hoje no Zaire. Zaire não. República Democrática do Congo. Exato. Né? Temos ainda problemas na região de Burundi, temos problemas na região de Uganda, Ruanda. Hora ou outra nós temos problemas na Nigéria, Mauritânia. Então, tudo fruto de um processo que começa o quê? Com ingerências neocoloniais entre o século XIX e o século XX. A Índia mesmo enfrentou isso no século XX, né? Dificuldades, e aí aquela questão lá do Mahatma Gandhi e tudo mais, que a questão do fim do colonialismo inglês e tudo. Então, assim... A própria criação do Paquistão, né? A criação do Paquistão, etc., né? É uma situação de conflito, né? É uma situação de conflito, fruto, muitas vezes, de uma implementação de um modo de vida que não é original. Um modo de vida europeu. Nós temos que... Nós... E quando eu falo nós ocidentais, Yuri, nós aos olhos dos ocidentais, nós não somos necessariamente ocidentais, não. A gente acha que é ocidental. Mas não somos, né? Se perguntar para os europeus e para os norte-americanos, nós somos latinos. Exatamente. Latinos. Mas se nós começarmos a observar a construção do pensamento ocidental moderno, nós temos uma visão que determinadas instituições, valores, preceitos são universais. Então a gente entende, por exemplo, que nacionalidade é uma construção universal, ou valores e princípios como direitos humanos, direitos fundamentais ao modelo ocidental são universais. Isso, na verdade, foi uma imposição colocada num grande período não. Em termos históricos, eu estou falando aqui entre o século XVIII, XIX e XX, parte do século XX, que foi o quê? O momento da ascensão vamos dizer aí, da civilização europeia sobre o resto do mundo, né? O resto do mundo. Onde valores, princípios, preceitos foram o quê? Impostos aos ditos o quê? Povos colonizados, povos sujeitos a essa nova ordem que hoje está sendo posta em xeque. Entendi. Com relação ao conflito mais recente que nós temos, que tem Israel, Hamas, como é que você vê o cenário atual hoje? Bom, a gente sabe que os conflitos eles estão constantes. A gente sabe que, pelo menos eu vejo imagens, às vezes você tem um bombardeio aéreo a Israel, que você tem a artilharia antimíssil funcionando ali, acho que, sei lá, quase que semanalmente. Só que aí foi feito um ataque massivo, acho que, se não me engano, foi em setembro do ano passado,
Outubro do ano passado. Outubro de 2023, para quem estiver vendo esse vídeo daqui 100 anos. E aí se desencadeou um novo conflito, assim, intensificou as questões. A que você se dá essa investida e o que você pensa sobre isso? Então vamos lá. Nós temos que entender que o que testemunhamos em outubro é fruto de um processo complexo e que só vai ser entendido se você olhar a história. Uhum. Então, primeiro, nós temos que entender que existe, desde 47, em gerência, um sério problema de tensionamento entre o quê? Comunidades e povos na região que foi chamada de, originalmente, de Palestina. Palestina se reporta a uma terminologia romana. Então, província da Palestina. Quando os romanos conquistaram aquela região e expulsaram os judeus daquela região, isso aconteceu mais ou menos nos anos de 70, depois de Cristo. O quê? Aquela região que era, então, a Judéia, assumiu essa terminologia Palestina, que quando tomada pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial, essa terminologia foi o quê? Restaurada. Palestina. Só que o que acontece? Desde 1880, Yuri, os judeus, a comunidade judaica europeia, só para nós entendermos, porque é uma situação que não se explica no estralar de dedos. Perfeito, vamos ver. Os judeus, a comunidade judaica europeia, dividida em askenazitas e sefarditas. Os askenazitas são aqueles judeus que têm Tem uma origem indo-europeia. Indo-europeia. E os sefarditas são os chamados judeus de origem mediterrânea. De origem mediterrânea. Esses judeus que estavam alocados na Europa e sujeitos a a um histórico processo de perseguição. Você já deve ter ouvido falar no mito cristão do judeu errante, que quando... foi vagando pela terra, foi expulso. Foi expulso e ele vagaria pela terra até o final dos tempos. Uhum. Isso é uma metáfora. Do povo judeu que foi expulso, por quê? Após a diáspora. O que acontece? Os judeus sempre foram vistos na Europa, desde a cristianização do Império Romano, como visitantes e intrusos. Visitantes quando convenientes. Intrusos quando inconvenientes. Intrusos quando convenientes. E aí o que acontece? No século XIX, para a gente não ficar delongando demais, porque tem muita coisa para explicar, no século XIX, Yuri, na onda do nacionalismo europeu, os judeus começaram a entender que o caminho para o quê? Para esse fim desse processo de hostilização histórica é que eles organizassem e se reconhecessem como uma nação. Então eles o quê? Buscaram uniformizar língua, literatura, cultura, rito religioso. Inclusive tem uma vertente que também é radicalmente secular. E buscaram defender o quê? A partir de 1880, especificamente. Eles defendiam a ideia de retornar a Sião. Retornar o quê? A sua terra de origem e criar o seu Estado Nacional. Esse movimento é chamado de movimento sionista. Quase 2000 anos depois. Sim. O movimento sionista é liderado por várias personalidades, Gutenberg, mas o grande referencial chama Theodor Herzl. Certo. E ele é apoiado o quê? Por famílias abastadas judaicas que vão o quê? Financiar o retorno gradual dos judeus para a Palestina agora o quê? Não mais sob o controle do Império Otomano, mas sob o controle dos britânicos. Inclusive os britânicos, mais à frente na Segunda Guerra, vão apoiar a vinda o quê? Desses judeus para o território da Palestina. Mas aqui em 1880 ainda estou falando do Império Otomano. Então eles estão retornando. O que eles estão fazendo? Comprando terras, propriedades agrícolas
e criando comunidades agrícolas, porque o projeto deles é construir uma economia fundada na terra. Bom, perfeito. Estoura a Primeira Guerra Mundial, e o que acontece? Os britânicos e franceses estão de olho o quê? Em territórios do Império Otomano ricos em petróleo. Estou falando o quê? Da região que hoje é a Arábia Saudita, países do Golfo, ou que hoje é o Iraque. E aí o que acontece? Eles incentivam, ingleses e franceses incentivam o quê? Movimentos de insurgência contra o Império Otomano. Então eles vão o quê? Financiar a insurgência árabe contra os otomanos, mas também vão o quê? Se comprometer em criar o Estado de Israel para os judeus. É a chamada Declaração de Balfour. 1917. E aí, onde foi determinado que seria o Estado de Israel? Palestina. Em princípio, toda a Palestina. Aí o que vai acontecer? Estoura a Segunda Guerra Mundial mais à frente. Temos o problema do Holocausto. E aí os americanos o quê? Encampam, né, por meio do seu o quê? Braço multilateral, que é a ONU. A ONU foi criada para ser um palco o quê? De decisões multilaterais sob sua liderança. E aí o que acontece? Cria-se o quê? Em 1947, a ideia da criação do Estado de Israel, propriamente dito. Só que o Estado de Israel foi criado no intuito de atender também a população local que vivia na província palestina. E aí eles fazem um verdadeiro o quê? Uma verdadeira divisão. Eu falo que é um tabuleiro de xadrez, aonde a parte litorânea norte e o interior sul da Palestina pertence ao novo Estado de Israel, e o quê? O interior norte e o litoral sul ficariam com os palestinos. Não existe experiência histórica de unidade nacional sem unidade territorial. É fato isso. E isso foi tratado, Yuri, também dentro dessa comunidade árabe que buscava a independência, como uma ingerência ocidental sobre terras que originalmente o quê? Eram compostas pelos árabes. Entendi. E aí começam as guerras de independência contra Israel. Então vamos lá. Com relação à questão do Holocausto, antes da gente continuar essa questão da formação do Estado de Israel, certo. Explica para nós, para quem não está muito familiarizado com esse tema, por que eles foram hostilizados e perseguidos e mortos na Alemanha nazista, e aí como é que foi essa migração, essa questão da Segunda Guerra envolvida com a criação do Estado de Israel, até a fixação do Estado de Israel. A história do judaísmo na Europa é fundada na ideia de antissemitismo. Tá. Quando o Império Romano, estou falando lá da época de Constantino, foi cristianizado, o grande inimigo do cristianismo foi associado ao judaísmo. E a partir de então, a comunidade judaica começa a ser perseguida. Perseguida. Por exemplo, Portugal só se torna uma potência quando o quê? Aceita os judeus dentro do quê? Da sua comunidade, que o quê? Desenvolvem atividades intelectuais e econômicas muito fortes que sustentam o Estado português. Qual é um dos motivos da decadência de Portugal, Yuri? É quando o quê? Há uma radicalização da postura do rei ao catolicismo que expulsa o quê? Os judeus da região. Curiosidade, hein, pessoal? A primeira comunidade judaica na América Latina não foi Nova York, não. Foi Recife, tá? Foi no Brasil. Isso, porque eram judeus portugueses que foram morar na Holanda e quando a Holanda ocupa, o quê? Firma-se a comunidade em Recife e Olinda. Eu preciso aprofundar isso aqui, porque muita gente se identifica, lê manchete, nada mais. Isso. Por que o judeu ele tem a característica que ele tem e, querendo ou não, traz um desenvolvimento econômico histórico em algumas civilizações e são, ao mesmo tempo, tão detestados e odiados ou difamados? É isso que é a questão. Então, primeiro, é uma questão histórica vinculada, primeiro, à religião e a segunda, a nacionalidade. Ele é um intruso dentro da comunidade nacional. Qual é o fator de incômodo, muitas vezes, que causa a perseguição?
Se o judeu é visto sempre como o quê? Como um intruso, ora visitante, ora intruso, ele não pode, a comunidade tem que ter a ciência que ele não pode e ele não irá conseguir se fixar, né, na comunidade que, abre aspas, o acolheu. O acolheu. Então, a qualquer momento, ele pode ser o quê? Expulso. Então, ele não vai investir os seus recursos, o seu trabalho, o seu empenho em terra. Em terra alheia. Em terra. É. Então, o que ele investe? Ele investe em conhecimento. É por isso que o poder da palavra, o poder do conhecimento para a comunidade judaica é muito forte. Você repara que grandes intelectuais são o quê? Sempre relacionados ao quê? A comunidade judaica. Lembra de Spinoza? Então o quê? Já que eu não posso explorar a terra de quem, abre aspas, me acolhe, eu vou o quê? Aprimorar meu conhecimento o quê? E viver dele. É por isso que o quê? A comunidade judaica está sempre associada à ideia da palavra, do conhecimento, da informação. Jornalismo, por exemplo, e eu vou empenhar os meus recursos não na terra, mas em fungibilidade. Ou seja, em dinheiro, né? Em joias, porque eu levo isso embora. Você leva embora, carrega com você. Eu levo embora. Tem um livro maravilhoso, que eu sempre recomendo, do Jacques Attali, chama-se O Judeu, o Dinheiro e o Mundo. Inclusive, a última edição foi pela então editora Saraiva. Não sei quem tá publicando. É um livro recente, digamos. Recente, que vale a pena conhecer. Tem outros livros interessantes. Tem do Cardwell, A Espada de Constantino, que vai mostrar essa questão do quê? Da perseguição e da religião. Esse é o ponto. Então, o judeu está associado sempre o quê? A dinheiro, né? A informação, a conhecimento, por causa do próprio processo de perseguição. Era o modo de vida dele. Era um modo de viver, de se defender, porque, tipo assim, eu não posso contar com a terra alheia. Claro. Porque eu começo a me desenvolver, eu prospero isso daqui, vão me expulsar e vão ficar com o fruto do meu trabalho. Isso. Então, de uma maneira estratégica, pelo que você está me dizendo, o acúmulo de poder dele foi na questão do povo judeu, na questão econômica, joias, conhecimento, etc. E aí vem a questão, talvez aí, a questão de ser correlacionado a um povo ganancioso. Mas aí são estigmatizações. Não, estigmatizações. É isso um processo assim de uma coisa vai desencadeando a outra. Claro, o que você tem que entender, Yuri, que você vê a prosperidade daquele que eu acolhi, isso gera inveja. O cara tá melhor que eu. Tá melhor que eu. Então, você começa a notar que a lógica de Sartre começa a se aplicar dali. O inferno é o outro. O inferno, os meus problemas não são meus. É de culpa dele. É culpa dele. Ele tá tirando meu espaço, meu trabalho, meu dinheiro. E é nessa lógica que o quê? O judeu vai ser tratado dentro da Europa Ocidental, diga-se, Europa Central. Tô falando da Alemanha. Certo. Principalmente na Primeira Guerra Mundial, e isso é uma injustiça que se fez ao povo judeu, porque os judeus alemães, os judeus austríacos, os judeus o quê? Russos, foram para a guerra não como judeus. Foram para a guerra como nacionais. Morreram como alemães, morreram como o quê? Russos, morreram como austríacos. No quê? Num contexto de nacionalidade que não reconhecia o judeu como igual, Yuri. E aí, quando houve a crise na Alemanha no pós-Primeira Guerra, novamente, quem é o responsável? Quem é o culpado? Sempre ele. O, abre aspas, internacionalismo judaico, que quer destruir a cultura ocidental. E é nesse contexto que nasce o nazismo, que é uma vertente fascista alemã, só que tem um diferencial do fascismo italiano. Ele tem uma retórica xenofóbica, racista. Que não é só ao povo judeu. Não. O alemão da época nazista, Claro. Ele perseguia, não só o judeu foi o principal cenário, mas era tudo ali. Ciganos, os próprios eslavos. O arianismo defendia a ideia da superioridade racial dos alemães. Alemães. Ah, tá. Alemães. Não é qualquer os branco. arianos. O Tanto ariano. que tem graduação. Entendi. Se você pega o Mein Kampf de Adolf Hitler, ele vai falar o quê? Que os arianos estão no top. Depois ele gradua. Tem uma escala. Uma gradua. São o quê? Os anglo-saxões, ele respeita os ingleses, respeita muito os americanos. Acredite, Hitler
se inspirou no Destino Manifesto norte-americano para escrever o Mein Kampf. O destino de um povo. O destino de o quê? De dominar um território e sujeitar povos. Isso ninguém fala. Destino Manifesto. E ele fala do Destino Manifesto no Mein Kampf. Depois fala dos latinos, e aí o que sobra? O refúgio para eles. Os eslavos, os ciganos, os negros, antes dos negros, os latinos. Acho divertidíssimo. Neonazista brasileiro, neonazista latino-americano. Você tá errado. Se o nazismo tivesse aqui, Yuri, a gente já estaria na fila para Auschwitz. Sim, esperando, entendeu? É isso que nós temos que entender. Uhum. Então, o que acontece? O judeu, no nazismo, novamente será o quê? Objeto de culpabilidade das frustrações do quê? Do povo alemão. Uhum. E aí, entre diversas opções, quando Hitler e o nazismo ascendem ao poder, Yuri, o que acontece? Busca-se respostas para se livrar do problema judaico. Chegou-se a cogitar de comprar terras na Argentina, terras no Madagascar. Para o quê? Expulsar. Mas aí veio o quê? A tal solução final. No qual o quê? A cúpula nazista, sob o aval de Adolf Hitler. Aqui nós temos Himmler envolvido, Heinrich envolvido, são grandes lideranças alemãs nazistas na época. O que fala assim, a solução final é o quê? É nós criarmos uma política em escala de destruição do povo judeu. Então a gente vai colocar o quê? Em campos de concentração, trabalhos forçados. Nós vamos o quê? Esgotá-los pelo trabalho forçado. Aqueles que já não têm condições de trabalhar vão para o quê? Para as câmaras de gás. E aqueles que se esgotam vão para a câmara de gás. Ou seja, o nazismo desumanizou parcela significativa da humanidade, entre eles os judeus. 6 milhões de judeus mortos. E essa foi a causa de sensibilização. Quando o quê? A Segunda Guerra é perdida pelos alemães e os americanos, ingleses e, do outro lado, os russos, começam a chegar nos campos de concentração, vem o quê? A barbárie institucionalizada em escala industrial. Era morte em escala industrial. E é isso que vai ser um dos motivos, Yuri, para que o quê? Que se reforce o discurso de criação de um Estado para a população judaica a partir no final da década de 40, diga-se 47. Em 47, então, foi criado o Estado de Israel. Isso. Foi criado no território que antes era só a Palestina. Que era uma província britânica, né? Ok. Aí falou, não, já que esse aqui é minha província, aqui é meu território, então vamos ceder e fazer isso aqui. Isso. O ponto chegou ali, estabeleceu-se, os judeus foram indo para lá e tal, vamos recomeçar nossa vida aqui, finalmente uma terra que é nossa. Só que aí que vem a grande pergunta. E aí... Essa é a grande pergunta. E quem morava lá? Como é que foi isso? E aí essa situação. Nós temos que entender que o Oriente Médio, né, é composto por uma o quê? Também etnia, que é a etnia árabe, também de origem semita. Tem uma mesma vertente dos judeus hebreus. Certo. Aí o que acontece? Eles estavam, desde a Primeira Guerra Mundial, lutando pela independência contra o Império Otomano. E os britânicos e ingleses fomentaram os levantes contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra. Quem assistiu aquele filme fabuloso, Lawrence da Arábia, vê essa situação, com Peter O'Toole. Os ingleses incitaram esses movimentos de emancipação. Quando terminou a Primeira Guerra, eles se viram o quê? Simplesmente sujeitos a um novo colonizador. Do Império Otomano, nós temos agora os franceses e os ingleses. E aí, por que eu estou falando isso? Quando ocorre a criação do Estado de Israel, nós temos duas questões que foram questionadas na época. A primeira, peraí, vem estrangeiros que me prometeram emancipação, vêm para cá, me colonizam e determinam o destino da minha terra e da minha história. A sensação que me dá é que simplesmente chegaram assim, então galera, vamos saindo aqui porque eu vou criar um Estado, saia das suas casas. Tanto que a primeira grande proposta foi a criação de um Estado multiétnico e multinacional.
Não seria só judaico. Mas seria de todos. Não foi isso. O que não rolou. Não foi isso. Quando se criou, por um breve momento, o Estado de Israel, que eu te falei lá, os natos, e o Estado da Palestina, os recém-criados Estados árabes, pós-Segunda Guerra, estou falando de quem? Egito, Jordânia, Síria, não aceitaram o quê? A criação do Estado de Israel. E invadiram. Inicialmente, ocuparam o que era o Estado da Palestina. Perfeito. E, posteriormente, o quê? Israel, numa perspectiva defensiva e contra-ofensiva, expulsam. Mas essa é a história que eu quero chegar no Hamas. Vamos lá, não. Né? Chega o quê, Yuri? Esse processo não termina ali. Teremos outras guerras. Então foi uma insatisfação que começou com essa criação forçosa do Estado de Israel. Isso. O pessoal que estava lá não quis saber disso. Como assim? Já está aqui há quase 2000 anos. Que papo é esse? Isso. E aí... vem os conflitos, uma cadeia de conflitos, justificado por essa questão da nacionalidade e da ancestralidade. Segundo, a questão político-religiosa. Porque, vamos combinar. Existe uma... eu não sei se não é xenofobia. Mas tem um preconceito religioso, acho que por ambas as partes. Sim. Eu imagino, isso é uma coisa muito do ser humano, pelo menos o ser humano não evoluído. Sim. Odiar o que você não conhece. Achar ameaçadora que, por exemplo, Que a pessoa, vamos supor, É. um católico, ele teme não espírita não, mas vamos lá, um bandista, vamos supor, tá? E o contrário também pode acontecer. Por um desconhecimento, por achar, não, mas as suas vestes, as suas tradições não tem nada a ver comigo, então eu não gosto de você, eu vou rechaçar você. Então, eu acho que como existia a questão religiosa também, isso foi um choque muito grande para aquele povo, né? E aí é o isqueiro com a gasolina ali, né? Sim, sem dúvida. E essa questão. Lembre-se que desde os anos de 622 depois de Cristo, por que 622? Aqui é o marco de criação do Islã. Sim. Do Islã. Criado por Muhammad. Aí uma outra história. Aí eu até se um dia a gente puder, a gente conversa só sobre Islã. Com certeza. Né? Só sobre Islã. Mas o que acontece? A partir dos 622, aquela região vai ser ocupada, vai ser, vamos dizer, não gosto do termo dominado, mas vai ser, vamos dizer, sujeito, né? Uma nova ordem político-religiosa que é o Islã. Certo. E Jerusalém é a segunda ou terceira terra sagrada para o Islã. Então nós temos Meca, Medina e Jerusalém. Tanto que no quê? Na crença muçulmana, Muhammad, ele ascende, ou melhor, sobe aos céus em Jerusalém. Que é uma cidade sagrada, cidade dos patriarcas. Aos olhos do muçulmano, os patriarcas não são hebreus, são árabes. Lembra-se que Ismael, né, filho de Agar, né, com Abraão, é para os muçulmanos o quê? O pai de todos os árabes. Então a lógica é essa. Então o que acontece? Quando há a ocupação ocidental e o retorno dos judeus, principalmente para Quds, o que é Quds? Quds em árabe é Jerusalém. Isso é uma violação ao quê? As crenças religiosas do próprio Islã. Então é um problema nacional. De um local religioso. que era considerado importante, sagrado. Tanto que existe até hoje um grande problema. Onde existia o segundo templo de Salomão, ou o segundo templo dos judeus, hoje tem a cúpula, né, a mesquita da cúpula dourada. Comunidades judaicas mais ortodoxas defendem o quê? Que aquilo tem que ser derrubado e reconstruído o templo. Tanto que tem um menorá gigantesco à espera da restauração do templo. Então existe esse conflito religioso que se perpetua também. Porque é uma lógica religiosa ali o quê? Sendo objeto de conflito. Mas o que acontece? Então o grande problema aqui é a questão da autonomia palestina. Então o quê? Toda a história de Israel aqui, né, vai ter acompanhado o quê? A questão do reconhecimento ou não o quê? Da comunidade palestina. De árabes que moravam, suas famílias moravam ancestralmente ali e que querem autonomia se viram usurpadas dessa autonomia.
Certo aqui, Yuri? E aí o que acontece? Surge, então, um movimento na década de 60, que é um movimento chamado OLP, Organização de Libertação da Palestina, que é um movimento nacionalista. A partir de 60. 60. E aí a OLP foi aonde foi iniciada? Foi o quê? Não, foi criado por o quê? Palestinos apoiados por governos árabes da região e tem como seu grande líder Yasser Arafat. Só que é um movimento nacionalista de insurgência, que reconhece a necessidade de se confrontar contra o Estado israelense, só que ele vai o quê? Em determinado momento, em prol da causa, recorrer a movimentos do quê? A ações terroristas. Sim. Então você vai ver vários o quê? Ações da OLP e seu braço mais radical, o chamado Setembro Negro, agindo contra o Estado israelense, a comunidade israelense, a comunidade judaica. Porque nós temos comunidade judaica fora de Israel. Sim. Então, atentados terroristas, sequestro. Ao longo no mundo, né? No globo. Não, isso, sequestro de aviões. Inclusive, tivemos apoios não só o quê? De lideranças árabes, mas de lideranças africanas. A OLP foi apoiada, por exemplo, pelo ditador de Uganda, o Idi Amin Dada. Né? Quem assiste filme, gosta de filme, tem aquele o Último Rei da Escócia, conta a história breve do Idi Amin Dada. Né? Para também falar dessas ações terroristas da OLP e a resposta de Israel a isso. Tem 2 filmes que eu recomendo, que é o quê? Munique, do Steven Spielberg, e recentemente da Golda Meir, né? Feita pela Emma Thompson. Né? São 2 filmes interessantes para quem gosta de ler e assistir coisas sobre esse evento. Sim. Bom, o que eu quero que você entenda é que a OLP, na década de 90, renuncia às armas em função de uma ação incisiva da comunidade europeia, e aqui liderada pela Noruega e pelos norte-americanos. E aí o que acontece? A OLP chega a um acordo de paz com Israel, que é o famoso Acordo de Oslo. Acordo de Oslo. E esse Acordo de Oslo vai criar o que nós chamamos de autonomia palestina. Então ele é o quê? Esse acordo assinado por Yasser Arafat e o então primeiro-ministro Itzhak Rabin e o seu chanceler Shimon Peres, ele o quê? Reconhece o quê? A autonomia palestina. Mas a autonomia palestina não é Estado. Essa autonomia ainda se sujeita de alguma maneira ao quê? A soberania de Israel. Sim, ainda está lá em Israel. Sim. Isso foi visto aos olhos de setores palestinos como uma traição à causa palestina. E aí já tinha ocorrido algumas questões vinculadas à corrupção da OLP, o braço político da OLP é chamado de Al-Fatah, mas a OLP foi acusada de ser corrupta, foi acusada de ter sido enfraquecida, de desviar das suas funções, e aí o quê? Em 1987, aqui eu estou falando de quase o quê? 5 anos antes do Acordo de Oslo, cria-se um movimento paralelo palestino de índole político-religiosa chamado Hamas. Então, em função o quê? Da primeira intifada, da primeira insurgência da população israelense, da população palestina naquela região, e em função de acusações contra a OLP, surge esse movimento sunita político chamado Hamas, que vai o quê? Se confrontar contra a OLP e não reconhece o Acordo de Oslo. Então ele rompe, como ele acredita que foi uma traição, a causa maior, isso, rompe com a questão da OLP, isso, e fala assim, não, então agora é com a gente. Isso. Aí o Hamas ele entra com aquela requisição raiz. Sim. Né? Inclusive, o que a gente queria mesmo, que a questão lá da Palestina, de expulsar não reconhecimento de Israel, etc, etc. Tanto que tá lá na Engraçado que as pessoas utilizavam, pelo menos até alguns bons anos atrás, a questão de entre sunita e xiita, como se o xiita, que virou até um adjetivo, né? Você é muito como xiita, como sendo radical. Radical e o sunita não. Posso te provocar? Vamos lá. Lembra do ISIS? Estado Islâmico do Iraque e do Levante? Sim. Lembra do Al-Qaeda? Uhum.
São movimentos terroristas o quê? Sunitas. Sunitas ou arrabitas, de inspiração o quê? Árabe Saudita. Por que teve essa questão do xiita? Por que ficou carimbado? Por causa da Revolução Islâmica. Revolução Islâmica no Irã. Lembra do Ayatollah Khomeini em 1979? Sim. Que sequestrou a embaixada norte-americana no Teherã. Que se opôs categoricamente contra Israel. Olha como nós estamos voltando para o presente. Sim. Contra Israel e contra os Estados Unidos. Verdade. Né? Até hoje, os Estados Unidos são chamados, Yuri, os Estados Unidos são chamados pelos iranianos de o Grande Satã. É tipo um adjetivo lá. Não é o Grande Satã. Entendeu? É o Bar Shaitan. Vamos lá. Antes do... Quando que você acredita que a estratégia de guerra... Porque assim, a gente sabe que a guerra ela é uma barbárie por si só. Eu acho que as pessoas que vão para a guerra, elas são... Ou existe uma lavagem cerebral, ou existe alguma coisa que é desprovida de humanização. Sim. Porque a guerra é tipo isso. Você vai lá para matar ou para morrer. Então, vale tudo porque é aquilo ali que você está fazendo. Os soldados, quem vai para a trincheira. Quando você acha que começaram a utilizar alguns desses grupos, seja sunita ou xiita, começaram a utilizar a pressão emocional através de atentados terroristas, do tipo assim, vamos para cima dos civis. E aí eu acho que o primeiro caso emblemático moderno, se eu não estou errado, é a questão do 11 de setembro. Aí no caso, aí tem Osama Bin Laden e tudo mais, né? Eu estou falando assim. Mas isso começou a ser usado, eu acho, que a partir de então, com maior frequência, como uma espécie de arma para conseguir atingir algum objetivo. Eu vou te falar, Yuri, que volta para a história. Ou eu estou enganado? Não, assim, o meu objeto de estudo chama-se jihadismo. Movimentos de insurgência. Certo. Existe uma vertente dentro do Islã, mas do Islã radical, distorcido. Sunita. Sunita, diga-se. Sunita, inclusive. Que defende a ideia que nós estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. E o Ocidente representa o quê? Na cabeça deles, o mal. O mal. Se eu e você somos ocidentais e afirmamos o nosso modo de vida, nós estamos a serviço do mal. Então você é um soldado do mal. Então o inimigo não é necessariamente o quê? O soldado. O inimigo é todo aquele aquilo ali que adere contra o mal. Inclusive o muçulmano simpático à ocidentalidade. Jalahlia. Isso é o que eu chamo de jihadismo. É uma guerra cósmica. Não é nem guerra santa nem nada. É tipo assim, é universal. É uma guerra universal cósmica. Até o fim dos tempos. Só que deixa eu agora te provocar. Rapaz, parece a impressão que isso não vai ter fim. Então, mas segura. Não, mas então, o que acontece é quando você semeia o quê? A discórdia. Discórdia alimenta o quê? Violência. E nós não observamos o quê? Políticas de acomodação, por exemplo, sobre a situação palestina. Mas eu vejo que não há, eu não sei porquê, mas eu sinto que não há uma real intenção para que isso aconteça. Não, uma manutenção, inclusive, é uma manutenção de poder. Porque, por exemplo, as pessoas... Vamos lá. Em qualquer lugar do mundo você tem uma base da pirâmide, que é a população, o povão, e você tem uma casta política ou religiosa que está lá no topo. E que muitas vezes você semear olha, você aí jovem criancinha, sei lá, palestina... Saiba que o inimigo mora ao lado. Saiba que ficar fomentando isso, o nós contra eles eternamente, isso é positivo para uma determinada casta. Onde há medo, surgirá uma promessa de segurança. Eu quero saber quem vai me oferecer essa segurança. Discurso de segurança é poder. E discurso de segurança ele vem com um inimigo comum. O nazismo trabalhou com discurso de segurança, né? Mas, assim, só para colocar isso, Yuri, o jihadismo começou só no século XIX, tá? E aí, o quê? Essa ação terrorista, ela vai se, o quê? Se alimentando e se desenvolvendo ao longo do século XX. O OLP não é jihadista, mas ele usou o quê? O terrorismo. Contra civis. Civis israelenses e não israelenses. Entendi. E, obviamente, Al-Qaeda, posteriormente, ISIS utilizaram. Mas não começa de 2001. 2001 se banaliza. Vamos lá. Para o leigo, explica de uma forma mais objetiva o que representa os ataques do Hamas
do Irã a Israel. Ótimo. Voltando ao que a gente estava falando inicialmente, a gente foi sapecando a história toda, mas está maravilhosa essa conversa. E aí, e o que isso significa hoje? Inclusive, a gente vê que existe um desbalanço de posicionamento global sobre a ótica de, tipo assim, quem tá errado, quem tá certo naquilo ali. Mas vamos lá. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Aliás, todo mundo tá errado. Todo mundo tá errado. Mas o que, Yuri, eu quero te falar, fizemos toda essa digressão só para entender o seguinte: o Hamas justifica a sua ação no dia 7 de outubro. Na o quê? Na luta pela causa da independência palestina e da restauração do Islã no território sagrado. Não é à toa que o movimento que eles fizeram, aquela ação surpresa que eles fizeram, chama-se Onda ou Maremoto Al-Qud. Maremoto para Jerusalém. Eu quero reconquistar Jerusalém. E aí você fala, mas Danila, onde o Irã entra nessa parada? Pra gente o quê? Fechar de forma muito clara para vocês. Meus amigos, o Irã, desde o fim da Guerra da Síria, a Guerra da Síria de fato já terminou, lembra lá do ISIS, do Al-Qaeda, da ação do Irã, Líbano e Rússia para manter Bashar al-Assad na Síria, a Síria. E com a saída dos americanos do Iraque, o Irã se torna uma potência regional protagonista naquilo que nós chamamos de arco xiita. Potência regional bélica. Bélica e política. Política, ok. Altamente influente nesses países. Que países? Iraque, Síria e Líbano. Só que o que acontece? E, obviamente, o Irã também se afirma como o quê? País, vamos dizer, não influente, mas próximo de potências como Rússia e China. China, pelo interesse que a China tem aos recursos energéticos. Hoje a China, como potência mundial emergente, necessita de recurso energético para manter sua economia. E a Rússia hoje, além de ser uma grande parceira militar do Irã na Síria, hoje, em função da guerra da Ucrânia, a Rússia compra, Yuri, material bélico, principalmente drones, para utilizar contra os ucranianos. Ou seja, o Irã tem um papel importante não só no Oriente Médio, mas na interlocução com certas potências mundiais. Ponto. O que eu quero que vocês entendam? Isso já foi percebido pelos americanos há tempos. E os americanos o quê? Buscaram acuar o Irã por meio de algumas ações. A mais importante, e aqui é a causa do Irã envolvido nessa guerra, os chamados pactos abrâmicos. O que são os pactos abrâmicos? Os acordos de paz com Israel e os países do Golfo, países periféricos, Yuri, a potência regional antagonista ao Irã, sunita, Arábia Saudita. E isso levaria ao último acordo, um tratado de paz entre a Arábia Saudita e Israel, que viabilizaria a famosa nova Rota da Seda Ocidental, que faria o quê? Do Oriente Médio um espaço, né, de circulação de bens, recursos e riquezas da Índia até a Europa e Estados Unidos. Então, estabilizando a relação entre Israel e os países sunitas, eu acuaria o arco inimigo de Israel, eu acuaria o arco inimigo dos americanos no Oriente Médio, o Irã. O que o Irã faz? Temos que o quê? Bagunçar esse jogo. O que ele faz? Ele apoia, dá fomento, recursos e armas para o Hamas e autoriza, articula o apoio o quê? Do Hezbollah, que é o movimento insurgência xiita do Líbano, para dar apoio à ação do Hamas contra Israel. Aí você vai falar, mas por que isso? Bom, Israel seria forçado a agir. Agir contra palestinos. Agir contra muçulmanos. Agir contra civis, sei lá. Civis. E aí o que acontece, seu Yuri? A Arábia Saudita não poderia mais o quê? Fazer o acordo de paz. Porque a Arábia Saudita se denomina guardiã do Islã. E é um país árabe. Então o que acontece?
O objetivo do Irã foi o quê? Fazer um desarranjo sobre aquilo que os israelenses e os americanos estavam o quê? Construindo na região. Essas são as duas causas do conflito de outubro. E, atualmente, como é que tem sido o papel da ONU no meio desse conflito? A ONU ainda tem esse protagonismo todo, que eu acho que depois de algumas coisas dos últimos 10 anos, a ONU virou só uma máscara para os Estados Unidos colocar na cara. Porque quem está vestindo é os Estados Unidos, mas tem a máscara da ONU ali. Eu não acredito que tenha a mesma força, o mesmo impacto de outrora, e por vários motivos, a gente até citou alguns aqui, mas qual tem sido o posicionamento da ONU nisso daí? A ONU hoje expressa a sua velhice. Velhice, envelheceu mal, né? A ineficiência pela velhice. Então nós temos que entender primeiro que a ONU foi criada não para ser um Estado internacional como alguns ingênuos acham. Seria um palco de discussão multilateral e de validação de algumas ações de países, seja no âmbito militar, político, econômico. Um espaço, um modelo que divulgaria de alguma maneira um modelo democrático ocidental, mas ele foi desenhado, Yuri, dentro de um pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje, o palco de decisão não é a Assembleia Geral. Não é mais. Nunca foi. Foi o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança não representa mais a realidade de hoje. Hoje nós temos outros agentes protagonistas. Eu lembro da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Isso. E eu lembro que houve uma resistência do Conselho da ONU disso. Tipo assim, não, tem ameaças de... como é que é? Tem armas de destruição em massa. Isso. Olha, a gente tá vendo aqui, a gente não encontrou nada. Não, mas tem sim, eu tenho certeza que tem. Os americanos só reconhecem a ação da ONU quando vamos dizer, legítimo para eles. Quando convém. Convém para eles. Quando do contrário, falar, então, vou passar fazer por cima com ou sem você. É. E isso se mostra claramente agora. E detalhe. Foram mais de 30 resoluções ao longo da história de Israel, resoluções da ONU, contra certas ações de Israel. Quantas foram obedecidas por Israel, Yuri? Nenhuma. É isso que eu estou te falando. A ONU não tem poder cogente. E, como nós temos um Conselho de Segurança, no qual o poder de veto está vinculado aos antigos senhores da guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, quem são? Rússia, antiga União Soviética. China, França, Inglaterra, Estados Unidos. Reino Unido, Estados Unidos. O que acontece? Quem são aliados do Irã? Rússia e China. Quem são aliados de Israel? Inglaterra e Estados Unidos. Então vem uma resolução contra Israel. Quem vai vetar? Inexoravelmente. Os americanos e britânicos. Na hora. Quando veio contra o Irã? A Rússia e China. Vamos vetar. Então o quê? A ONU fica numa situação de impasse. É engraçado, porque parece que é realmente um jogo de marionete. Você tem Israel, você tem Irã. Nesse momento, Israel e Irã. Mas no fundo você tem outras pessoas que estão controlando as cordinhas ali. Eu não vejo que seja um jogo de marionetes, mas ali você utiliza aquele conflito para também o quê? Expor questões muito mais o quê? Profundas. Olha, aí entra uma confusão minha aqui, que eu acho que a pessoa que estuda um pouquinho vai ter essa confusão também. Por exemplo, a gente sabe do posicionamento do Brasil recentemente, se posiciona com relação aos ataques a Israel, se posiciona do lado do Hamas, né, do lado da Palestina e tudo mais. Posicionamento oficial do governo brasileiro. Vamos depois falar. É isso, eu quero te ouvir. Fala. Do governo brasileiro. Aí o que eu quero dizer para você é o seguinte. Aí, vamos lá. Quando você está contra Israel, você está contra Estados Unidos e Grã-Bretanha, ou a Inglaterra. Quando você... mas, aparentemente, o governo Biden, ele incentivou, ou torceu, ou está aliado ao governo Lula. Pelo menos em tese. Não é um pouco conflituoso, porque, por exemplo, nós somos... O nosso maior parceiro comercial atualmente, ou há muito tempo, é os Estados Unidos. Eu acho que ainda é.
Então não seria coerente manter a amizade da vizinhança? Então, o amigo do meu amigo é meu amigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Como é que está essa dicotomia aí? Então vamos lá. Hoje o maior parceiro econômico do Brasil é a China. É a China, né? Depois o quê? Se eu não me engano, para e passe, Estados Unidos, União Europeia e Mercosul. Nós temos ali, mas a China hoje é a nossa grande parceira. 2. A questão da política externa e das relações internacionais não é necessariamente, Yuri, ferro e fogo. Se eu apoio um aliado do meu aliado ou condeno, né, a postura desse país que é aliado do meu aliado, isso não quer dizer que eu me antagonizei a ele. Não necessariamente. Então essa é a questão. Os americanos possuem alinhamento com o quê? Com o governo brasileiro em diversos ramos, mas entra num impasse quando a gente fala sobre a questão de Israel. Vou dar um único exemplo. Uma situação que é o quê? Que o Brasil tenta mostrar que não está satisfeito, mas tem um alinhado envolvido, a questão da Venezuela. Né? Então, o quê? Condena a situação, né, do Maduro em relação à Guiana e nem interessa uma guerra numa fronteira norte com o Brasil. Porque pode sobrar mal espirrar no nosso território. Se aproxima dos americanos e britânicos, entretanto, o quê? Não rompe. Né, com o regime de Maduro. O Brasil tem esse histórico diplomático sempre de composição. Escolha de lados me tira a capacidade de mediar. Sim. Se eu escolho um lado, eu já o quê? Perdi a legitimidade mediadora. E isso não é perigoso para o nosso histórico? Olha, eu vou falar uma coisa. Não é porque a gente tem feito uma coisa há 100, 200, 500 anos que a gente precisa fazer para sempre. Mas porque o Brasil ele tem esse histórico de posicionamento neutro e apaziguador. Isso. E aí parece que isso está se perdendo um pouco, ultimamente. Então, no caso em questão do presidente Lula em relação àquele comentário sobre a crise humanitária, é um desabafo. Foi um desabafo. Mas, na minha opinião, faltou cautela. Foi infeliz o negócio. Faltou cautela. Existem setores dos movimentos de esquerda que entendem que o Hamas não é um movimento de insurgência, mas é um movimento quê? Social de defesa da autonomia palestina. Se é verdade ou não, outro tema de discussão. Entendi. Outro tema de discussão. Né? Outro tema de discussão. Outro posicionamento, que aí eu achei mais razoável, inclusive o Ministério das Relações Exteriores levantou, foi o quê? A questão dos ataques entre Irã e Israel. Sim. Irã e Israel. O Ministério das Relações Exteriores falou assim, olha, nós não ficamos silentes ao ataque iraniano a Israel. Da mesma forma que condenamos o ataque de Israel ao consulado iraniano na Síria, não Não apoiamos, não aceitamos um ataque em massa, mesmo sendo de baixa letalidade, um ataque em massa de drones do Irã contra Israel. Mas eu acredito que, primeiro, nós temos uma tradição, Yuri, próprio da diplomacia, que tenta modular esses posicionamentos, e uma coisa é o posicionamento do presidente, outra coisa do staff diplomático brasileiro. E num segundo ponto, o Brasil tenta sempre se propor como protagonista num processo de mediação. A gente estava falando o quê? Você acabou de falar para mim. Guerra é barbárie. Então não posso o quê? Não posso validar barbárie. Isso, Vamos resolver pelo meio diplomático. Isso aí sempre foi um histórico brasileiro. Resolver as coisas pelo meio diplomático. Que é a racionalização do quê? Das soluções. E não a barbarização. Então eu acho assim, eu olho, toda vez que quem me questiona, né, as ações da diplomacia brasileira, eu defendo a diplomacia brasileira, eu acho. Eu acho que a cautela é necessária para legitimar diálogo. Entendi. Voltando um pouco a essa questão, é muito complexo. A minha impressão
novamente, é que, de fato, é um conflito longe de se encerrar. Porque tem a questão não apenas territorial, mas ideológica e religiosa. Tá. E trazendo essa questão da xenofobia novamente em voga. Tem muitas pessoas levantando uma hipótese de que existe uma islamização da França, da Europa, e que isso aí é um problema, porque as culturas estão sendo perdidas, que está sendo alegado? Que existe esse processo rapidamente sendo feito na França, a sociedade francesa, inclusive nas escolas. Parece que a pasta do Ministério da Educação de lá está na mão de uma pessoa que seria muçulmana. Não. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas a questão é o seguinte, então vamos escolarizar, vamos levar ali, vamos ideologizar a população para que o número de pessoas que pertencem ao islamismo aumentem no mundo através desse tipo de ideologização. Como é que você vê esse cenário? E se eu estou certo? Ótimo, perfeito. Eu falo que nunca... Eu falo isso desde 2014. Nunca 2014, então eu vou falar nunca 2024. Nunca 2024 foi tão parecido com 1924. Nunca 2017 nunca foi parecido com 1917. Sabe o que eu estou falando? Estou falando de um processo de repetição de retóricas de hostilidade. Só que o agente mudou. O agente... tá, não é mais o judeu. Mudou. Isso. Vamos aprofundar isso. O que você acabou de falar? Islamização do mundo. O que a gente ouvia no início do século XX? Judaização da Europa. Mas esse movimento é recente. Na verdade, e tem ganhado vozes. Sim, da direita radical. Da direita radical. Da direita xenofóbica. E deixando muito claro que eu não estou fazendo crítica à direita. Tem direita liberal, tem direita conservadora, tem direita conservadora política, né? Tem direita conservadora econômica, liberal econômica. Assim como a esquerda também tem vários aspectos. Tem vários aspectos. Eu estou falando do quê? Dessa ortodoxia, dessa radicalidade. Entendi. Desse tradicionalismo, desculpe, senhores, tacanho. Então, na sua visão, então, o que está acontecendo que está trazendo esse burburinho? Então, o que acontece? Nós estamos vendo o quê? Na verdade, uma externalização de culpas em função da decadência de certos países, organizações e comunidades. Então, o que você percebe hoje na Europa? A Europa não tem mais o protagonismo que ela teve o quê? Há um século atrás. Você está vendo isso claramente na guerra da Rússia. Na guerra da Rússia com a Ucrânia. Logo, logo vai ser o quê? Deixada órfã pelos americanos. Já está sendo ignorada pelos americanos. É o quê? É um conjunto de nações envelhecida. É um conjunto de nações, o quê? Desencantada. É um conjunto de nações que já não tem o mesmo protagonismo econômico no mundo. E é verdade. Não tem. Você estava vendo o quê? A Alemanha discutindo recentemente com a China como dispor do parque automobilístico. Porque a Alemanha é o quê, Yuri? A principal potência produtora automobilística. Concorrendo com a China. Perdendo espaço. Cara, e isso faz tanto sentido. Para mim isso é muito lógico. Por exemplo, a gente sabe disso. A gente sabe como as nações europeias nos últimos anos, se você botar há 100 anos atrás, ou há 50, ou mesmo 50 anos atrás, existia até uma espécie de xenofobia e tudo mais. Agora eles estão clamando para que a população jovem de outros países, principalmente latinos, vão povoar. Porque, por exemplo, Portugal facilitando cidadania para brasileiros. Sim. Itália sempre foi uma coisa que eles sempre fizeram. Espanha também está bem. Então, veja que, assim, é uma população envelhecida que está percebendo, cara, a gente tem só aposentado, o pessoal já querendo, e não tem população jovem para restaurar. E aí tem um outro dado. Dos migrantes das colônias, ex-colônias africanas e do Oriente Médio, que foram acolhidos. Sim. Nós sabemos que eles não são materialmente acolhidos. Só no gogó. Só no gogó. Então, o que nós... Aí que tá o quê? Talvez a distorção dessa retórica da islamização. Eu não acolho. Tanto é que brasileiros que foram nessa onda de convite, vem para Portugal, brasileiro vai para lá,
muitas vezes é maltratado, muitas vezes é colocado como volta pro teu país. Volta pro teu país, ou embora aqueles episódios de xenofobia que a gente tem visto crescentes. E detalhe, Portugal nunca... Eu já vivi em Portugal. Portugal não tem essa tradição. Claro que eles se veem como os colonizadores, mas o trato não é um trato tão hostil como os franceses, por exemplo. Sim. Isso está se tornando agora. E aí na França, como é que você está vendo agora atualmente na França? É essa a situação. A França tem até dificuldades para reconhecer cidadania de filhos de famílias de origem de ex-colônias nascidas em território francês. Então, pessoas nascidas na França, que em tese são francesas... Que deveriam ser francesas, não são. Não estão sendo. Não, nunca foram. Nunca foram. E é isso que é... Então você vai criando o quê? Ué, se eu não sou reconhecido como igual, por que eu tenho que me assimilar à tua cultura? Então eu me fecho na minha. Me fecho na minha. Em guetos, inclusive, viu? Porque essas comunidades são periféricas. Falar de islamização educacional, pelo contrário. Hoje é proibido dentro das escolas o quê? Francesas. Você utilizar, e aqui eu acho um absurdo, utilizar símbolos religiosos individualmente. Uma coisa é ter um crucifixo na sala de aula. Outra coisa é eu te proibir o quê? De usar o seu crucifixo, o seu quipá, o seu véu. Isso acontece na França. Você está me entendendo que a liberdade religiosa, que foi o fundamento de toda a modernidade, está sendo o quê? Colocado em dúvida na França? E o fim da liberdade religiosa geralmente é o estopim de muita porrada. Mas óbvio. Diga-se reforma religiosa. Exato. Cara, isso é louco. Pessoal, tem muita coisa aqui ainda pra gente conversar. Tem algumas perguntas chegando. Mande as suas perguntas, tá? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui 3 minutos e meio pra gente trocar uma ideia. Intervalozinho rápido. Perfeito. Tá muito bom, tá muito legal. Tem algumas perguntas chegando. A gente vai responder algumas perguntas. Eu vou ao banheiro rapidinho. Vai lá, Yuri. Vai lá. Não, pra mim tá ótimo, querido. Obrigado. Você tá com água aí, não, né? Não, eu aceito o olho. Não. Fala aí, que às vezes eu tô concentrado aí, eu nem... Você tá mandando as perguntas, né? Tá de boa? Tô, tá. Teve hate, alguma coisa assim? Teve o quê? Hate? Não, ainda não. Ainda não? O que é hate? Não, hate é alguém que contestou. Tipo assim, o pessoal indo contra, xingando, se ferrar. Que bom, menos mal. Não, menos mal, vambora. Então vamos lá, só um momentinho. Cara, o Jefferson, ele manda tanta coisa que eu não sei o que ele tá falando ou comentando. Qual que é a pergunta dele, afinal? Marca pra mim, por favor. Manda um joinha, alguma coisa, só pra saber. Yuri, só posso te pedir um favor? Não me entenda mal. Tá. Podemos ir até uns 20 pro meio-dia? Podemos, mais 20 minutos. Vamos pra cima. Tá. E qualquer coisa você volta outro dia. Não, é maior prazer. A gente vai tá valendo? Não, tá valendo. Tá top. Tá. Vamos pra cima. Então... Tá bom. E o resto é da Marlene, tudo bem. Vamos lá. Perfeito. Estamos de volta ao Neurotônico. Vamos responder a sua pergunta.
Jefferson Santos, tudo bem, Jefferson? Como vai? Danilo, tudo bom? Cheguei atrasado na live, não sei se você já falou sobre o que escrevi. Ah, é porque ele escreveu alguns textos antes, mas eu não tenho como ler aqui agora, tá? Porque realmente foi bastante coisa. Mas ele tem uma pergunta aqui. Você poderia falar um pouco sobre a relação do século passado... Eu vou ter que ler a pergunta, o comentário. Vamos lá. A questão do envolvimento, aquela região do Oriente Médio é complexa. Envolve povos distintos, embora do mesmo tronco étnico e linguístico de certa forma. Há aspectos bem interessantes envolvendo judeus islâmicos ou israelenses e palestinos. No começo do século passado, eles conviviam bem, por incrível que pareça. Sim. Em alguns países europeus, a relação entre eles era bastante amistosa, com colaboração entre eles. Hoje em dia, impossível imaginar, porém já aconteceu. Tudo mudou, infelizmente, em 48, como você mesmo citou. Se você puder comentar, então, um pouco como é que era essa relação no passado, no século passado. Ótimo. Na verdade, só para explicar, primeiramente, essa relação pacífica tem suas nuances. Por exemplo, quando a gente fala de Islã, Jefferson, a comunidade judaica em Meca não olhou com bons olhos a formação do Islã, e inclusive apoiou forças contrárias a Maomé. Entretanto, quando o Islã se conforma, se estabiliza, por meio, Yuri, do Corão e de outras fontes do direito islâmico, são vários, Corão, tem tem as hadis, tem as sunas e assim por diante. Determinou-se que dentro do Islã nós temos dois tipos de cidadania. O Ahal Islam e o Ahal Zima. Ahal Islam, casa do Islã. Ahal Zima, a casa do contrato. Fundado na seguinte ideia, que aqueles do Ahal Kitab, casa do livro. Então o que eles acreditam? Eles acreditam que o quê? Que no processo profético nós temos o quê? 3 grandes vertentes religiosas. Primeiro é o judaísmo, a religião mãe. Depois o cristianismo. E a última o quê? O último processo revelatório, que é o Islã, né? Os muçulmanos. Okay. Se todos acreditam no mesmo Deus, Alá, Ilá, El, Elohim, tudo é a mesma matriz. El, Il, Ilá, Alá, mesma matriz semita. Eu vou reconhecê-lo como cidadão, desde que ele aceite a minha autoridade política. Então eu tenho que liderar. Então, eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano. Eu sou baleg. O que é baleg? É a titularidade jurídica para o muçulmano. Certo. Então, as regras políticas serão impostas o quê? Pelo muçulmano. Okay. Só que eu lhe dou o quê? Você reconhece a minha autoridade política? Perfeito. Não. Judeu, você reconhece? Cristão, você reconhece no meu espaço a minha autoridade? Uhum. Perfeito. Eu te reconheço a tua liberdade religiosa, eu reconheço o teu direito de voto, eu reconheço o seu direito de representação. Você tem até direito o quê? De ter a tua própria tributação e as tuas próprias escolas. Isso é o quê? Contrato. A casa do contrato. Faz esse contrato. Um tratado de boa vizinhança. Isso. E tudo mais. Você quer viver nas minhas terras, viva as minhas regras políticas. A sua vida privada e religiosa, eu te respeito. Eu te respeito. Parece razoável. Não é? Então, isso é a Halzimá ou Zimi, a cidadania por contrato. Entendi. Então, o que acontece? Durante séculos, os judeus e cristãos que viviam nessa região tiveram um bom relacionamento com o quê? Com os muçulmanos, Yuri. Eu vou te contar uma curiosidade. Existe uma vertente do cristianismo que foi extinta pelo Império Romano e que ainda existe o quê? Em alguns territórios que prevalece o Islã, que é o nestorianismo. No Iraque, por exemplo. Então uma comunidade conseguiu sobreviver fundado nessa ideia de tolerância. Os judeus tinham comunidades ao longo de todo o quê? De todo o califado e mais à frente de todo o Império Otomano. Vou te contar uma outra história. Não falamos da expulsão dos portugueses, dos judeus em Portugal? Sim. Parte da comunidade judaica não foi para a Holanda. Foi morar no Império Otomano. Até hoje existe um dialeto hebreu
em Istambul que tem um pouco de português, é uma mistura de português e o quê? E hebreu. Caramba. Então nós tivemos uma boa convivência. E como eu digo, já, grande parte das mazelas do mundo contemporâneo tem um dedinho europeu. Tem um dedinho imperialista neocolonial. Entendi. É isso. Legal, valeu, Jefferson Santos. Agora chegou uma pergunta da Marlene Ferreira. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Que ela comentou, a gente estava há uns minutos atrás, falou assim, ou seja, aquilo que sou de pior coloco nos negros, nos índios, nos mestiços, nos latinos, na mulher, nas crianças, nos idosos, e o branco ocidental europeu lá chamava quando vemos de perto, aí acho que interrompeu o comentário. Acho que deve ser quando a gente está falando sobre da supremacia. Da supremacia, mas não é só... Mas, Marlene, claro que isso... Nacionalismo é uma construção europeia. Do século XIX. Essa questão de pensamento nacionalista é uma construção da Europa. Da Europa. Da Europa. Inclusive... Que é a raiz da xenofobia. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Tanto que eu sugiro uma leitura interessante, Marlene, do texto do Hobsbawm, Eric Hobsbawm, chama Invenção de Tradições. Que você vai ver muito isso. Essa ideia de forjar nacionalidades, isso começa na Europa, mas nós vamos ver o quê? Xenofobias em função disso, sendo o quê? Disseminadas em outros lugares. Exemplo. Ruanda, Uganda, Burundi, Yuri. Guerra de Ruanda, Uganda e Burundi. De fato, não existia etnia Tutsi e Hutu. Isso foi fruto desse processo de superioridade racial pela pele dos belgas que estavam ali, que achavam que os africanos de coloração mais clara eram superiores aos mais escuros. Aí surgem os Tutsi e Hutus. Só maluquice. E aí vamos ver uma guerra, Yuri, na década de 90, onde irmãos estão matando irmãos por causa do quê? Dessa invenção europeia. Essa questão de cor de pele, de supremacia e tudo mais. Cara, como que a cultura ela vai entranhando na sociedade, as pessoas às vezes nem percebem. Tipo, vocês estão brigando por uma coisa que nem é sua. Entendeu? Enfim. Tem uma pergunta aqui, a gente já está indo mais ou menos para o final. Muito obrigado, tá, Marlene, pela participação. O especialista em geopolítica, o professor Roque, bastante conhecido no YouTube e tal, ele falou que ele alertava... Falou Roque, não é Roque. Alerta que estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. E ele afirmou, aspas, as guerras não começam de repente, ela começa com conflitos isolados em várias partes do mundo. Né? Você acredita com essa afirmação, questão de terceira guerra? O que você está vendo hoje nesse tabuleiro aí? Eu quero ter fé, Yuri, que diante da barbárie e diante de tantas tragédias que a gente viu ao longo do século XX e parte de XXI, ainda há de se prevalecer uma certa racionalidade. Eu vejo a probabilidade de uma guerra mundial ainda algo distante. Algo distante. Você mesmo nota as grandes potências agindo com cautela. Essa resposta de Israel é um exemplo disso. É verdade. Foi uma resposta pontual e sem lesão a civis. Que o próprio Irã já disse o quê? Que não está disposto a responder. Porque um agravamento, nós sabemos que numa era pós-nuclear, pós-atômica, Yuri, a certeza da destruição certa e recíproca é evidente. Essa filosofia já existia entre soviéticos e americanos. Então eu não vejo sim, um potencial de regionalização ou intensificação da regionalização daquele conflito no Oriente Médio. Há um potencial. Mas guerra mundial, não. Nem causado pela Ucrânia. Aquele discurso do Macron é meramente retórico. Ele não vai peitar uma potência nuclear. Ele não peitará. Se ele tem apreço pela sua própria vida, não. Eu até falo o seguinte, nos países seculares eu não tenho Deus nem a transcendentalidade para me apegar. Uma pergunta agora que me veio com isso, que agora tá fazendo muita coisa sentido, eu tô ficando meio... Vamos sair um pouquinho do assunto sem sair totalmente, Danilo. Tá.
A gente sabe que o Brasil sempre teve essa questão de ser pacificador, terra do samba, da caipirinha. Mas não está na hora da gente, mesmo sendo pacífico, a gente colocar as nossas trincheiras e mostrar os dentes de vez em quando? Por que eu estou dizendo isso? A gente não sabe até que ponto... A gente sabe que boa parte das guerras que ocorreram no Oriente Médio tem vários fatores políticos, geográficos, religiosos, mas também a questão da matriz energética. E se um dia, de repente, a água se torna um bem escasso e aí eles vão querer inventar de pegar a Amazônia, que o oxigênio do mundo está acabando? Porque, assim, para inventar uma história, para justificar uma guerra, uma invasão, não basta. A gente viu isso aí na questão do Iraque e tudo mais. Aí você vê pessoas que nunca se levanta essa hipótese de tornar o Brasil uma potência, nem que seja regional militar, ou nem que seja para que, por exemplo, construa-se, por que não, um arsenal bélico nuclear, como era defendido por alguns políticos, afinado aí Enéas e tudo mais. Para muitos que vão dar risada, vão achar que é maluquice, ok, mas eu realmente trago eu penso um pouco adiante. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. O mundo hoje é completamente diferente do que foi 100 anos atrás. Como eu te falei, nos próximos anos, para inventar uma desculpa para invadir a Amazônia, não basta, não custa. O que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá em partes. Agora eu vou falar na minha verve jurídica. Tá. Nós somos signatários de um tratado de não proliferação de armas nucleares. Se nós quisermos sermos o quê? Respeitados na comunidade internacional dentro de uma lógica racional, eu não posso quebrar tratado. Eu sou indigno de ser o quê? Respeitado. Não tem palavra. Nós, né? Essa é a lógica do quê? Da comunidade, da composição do direito internacional público. 2. O Brasil já é uma potência econômica, não há dúvida, regional. Hoje, inclusive, né, não é à toa que os BRICS hoje deixaram de ser uma abstração do mercado financeiro para ser uma organização, né, porque esse termo BRICS foi criado lá na década de 90 para falar de países emergentes lá nos mercados de Nova York. E depois, Como assim, né? E de repente... Super legítimo. E aí criou-se essa organização, liderada hoje pela China e a Rússia. E nós sabemos muito bem que o Brasil, ele afiança a segurança alimentar mundial. Então o Brasil, ele é uma potência. Mas não é uma potência das armas, é uma potência econômica. Só que eu concordo com você, Yuri, que num mundo como ele eu preciso ter uma estrutura, não de ataque. Tem que ter uma estrutura de defesa. De respeito. Isso pressupõe autonomia na defesa. Mas também não me adianta, meu caro Yuri, falarmos de ter aí gastos e mais gastos com armas, se eu dependo de tecnologia e de recursos bélicos de indústria estrangeira. Essa é a grande preocupação, inclusive, de setores das Forças Armadas dentro do Brasil. A nossa indústria de armas... é inexistente. Ela já foi muito maior do que ela foi hoje. Não, a gente fala do Embraer Super Tucano, que é um negócio aí de operação, não é um caça supersônico, mas... Mas, por exemplo, essa proposta dos suecos passarem tecnologia, né, do avião Saab, né, e que para que nós tenhamos autonomia produtiva, mitiga, mas a gente precisa produzir tecnologia. E desenvolver o quê? Nosso próprio parque industrial. Nosso parque industrial naval. Nós estamos falando de comprar, cogitou-se aí de se comprar um porta-aviões do quê? Que está sendo desativado na Inglaterra. Compramos o Fouché, que era o antigo São Paulo, que já foi desativado na França porque dava problema. A gente compra carro usado como se fosse uma Ferrari. Entendeu? Tá lá agora no meio do Oceano Atlântico parado, porque ninguém quer. E aí quer comprar um outro que também teve problema na Inglaterra. Nós temos que desenvolver o nosso parque naval. Eu concordo. Então, há de se falar de autonomia de defesa. Um país forte não é um país o quê? Que tem uma força militar ofensiva. Tem uma força militar que mostra ao mundo que tem o quê? Autonomia. Autonomia na defesa. Legal. Né? Gostei do raciocínio. Danilo, todas as pessoas que vêem o Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, seja ao vivo, seja quem vai assistir a gravação depois. O que você gostaria de dizer para quem está assistindo a gente?
Yuri, primeiro agradecer o convite, né? Tardei, mas não falhei. E vai voltar. Tomar, vai voltar. Com certeza. E Yuri, o que eu vou falar mais pro público é que atentem-se ao mundo. Informem-se. E outra coisa, busquem pluralidade no acesso à informação. Entendam que para compreendermos o presente, temos que olhar para o passado. Olhem para a história. História é muito importante. E não se apeguem apenas a um ramo produtor de conhecimento. Pluralidade novamente. Livros, cinema, teatro, outras formas de produção e reflexão. Isso abre os nossos olhos. Ótima reflexão que trouxe para o público. Danilo, eu quero agradecer muito sua participação, obrigado. O convite que você aceitou, obrigado. E o convite que já está feito para o retorno, para a gente continuar discutindo. É assunto que não acaba mais. Para quem quer te procurar em algum momento, mandar uma mensagem, mandar um alô, você está em rede social, como é que está atualmente? Então, eu desativei um tempinho o Instagram, mas vocês conseguem me achar em Danilo Porfírio de Castro Vieira no LinkedIn. E Danilo Porfírio de Castro Vieira já num palco aí midiático já menos utilizado, mas que ainda eu tô lá. Facebook, galera. Os dinossauros da internet. Isso. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua participação e muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser saber, as redes sociais do Danilo já está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter mandado as perguntas. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário também posterior. Além do chat, né, do que você achou desse bate-papo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.